Olá, gente. Estamos aqui juntos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de como ler um texto. Certamente quantas vezes você não já pegou um texto, você leu e acabou dizendo: não entendi nada, não sei o que esse texto trouxe para mim. Você não consegue absorver a ideia central do texto, né? Certamente você é um desses apressadinhos, né? Que passa vista pelo texto e pronto, entende que já lê. Se você é desses, eu lamento lhe dizer, mas você não está lendo esse texto, certo? Você não está lendo esse texto. Nós temos que analisar se nós estamos lendo os textos de forma adequada, né? Todo mundo tem uma certa capacidade de detectar o tema principal do texto, perceber as ideias do texto. Mas para que você consiga desenvolver essa capacidade, para que você consiga realmente ler o texto apropriadamente, você tem que passar por 3 níveis de leitura. Pois é, 3 níveis de leitura. Professora, como assim? Eu vou ter que ler esse texto 3 vezes? Vai. Você vai precisar ler esse texto pelo menos 3 vezes. Se você pretende fazer uma interpretação correta, se você pretende entender o texto, certo? Perceber a ideia central do texto e, consequentemente, as ideias secundárias desse texto, você tem que atingir esses 3 níveis de leitura. 3 níveis de leitura, certo? Claro que você vai encontrar algum texto mais simples, certo? Que você não vai ter necessidade de ler este texto mais de 2 vezes. Ou talvez em uma vez você consiga absorver logo, atingir, melhor dizendo, os 3 níveis da leitura. Mas o ideal é que para nós desenvolvermos nossa leitura, nós passemos pelos 3 níveis da leitura, certo? O primeiro nível da leitura é a leitura explorativa, tá? O que é essa leitura explorativa, certo? É exatamente a leitura que capta o tema central do texto. De que o texto está falando, certo? Você precisa fazer essa leitura explorativa, começar a ler o texto do início ao final, sem interrupção, certo? Para você poder detectar o tema central. Se aparecer alguma palavra que você desconheça, é necessário que você procure esclarecer o que é que significa essa palavra. Caso contrário, você não vai entender o texto completamente, certo? É preciso que você conheça as palavras que estão no texto. Então, o primeiro nível, o nível explorativo, é onde você vai perceber o tema central do texto, fazendo uma leitura do início ao fim. O segundo nível, certo, é uma leitura analítica. O que é uma leitura analítica? É exatamente quando você vai usar os seus conhecimentos de análise sintática, de gramática, inclusive o seu conhecimento de mundo, certo? Para você entender o texto, você vai ter que usar esses conhecimentos. Professora, eu sei gramática, mas não interpreto um texto. Você está enganado, você não está conhecendo a gramática. Então, é por isso que a gente tem que estar estudando, sabe? Às vezes a professora coloca para você estudar figuras de linguagem, adjetivo, subjetivo, verbo e tal e tudo. É porque você necessita desses conhecimentos da gramática para poder interpretar um texto, certo? Por exemplo, uma palavra com crase, sem crase, a pontuação, tudo isso faz parte da leitura analítica. Vejam bem, uma frase que eu digo assim: vamos comer gente. Ora, se eu disser vamos comer gente, você vai logo imaginar que nós somos canibais, certo? Vamos devorar as pessoas. Só que logo em seguida eu boto uma vírgula depois de comer. Vamos comer, vírgula, gente. Aí eu transformei a frase num vocativo. Eu estou convidando você para comer. Entende a necessidade da análise, certo? Do estudo da gramática, da pontuação e tudo isso. Então é necessário que você
entenda essas colocações, tá? Porque uma frase muda o sentido se você não souber interpretar a pontuação, se você não fizer a análise dessa. E a terceira leitura seria a leitura crítica, certo? A leitura crítica, quando você vai perceber as figuras de linguagem, quando você vai perceber, inclusive, a ironia do escritor, certo? De repente tem uma ironia colocada lá e você necessita interpretar a figura do autor, certo? E também para você poder perceber o que está escrito nas entrelinhas, que nós chamamos, são as informações subliminares. Às vezes a informação não está explícita e você tem que se aprimorar na leitura para perceber o que está querendo ser dito nas entrelinhas. E aí também entra o seu conhecimento do mundo. Você precisa ter conhecimentos de outros textos, conhecimento de outros conteúdos, para que você possa interpretar inteiramente esse texto. Um bom leitor é aquele que atravessa as entrelinhas, que percebe o que o autor quer dizer. Ou seja, às vezes, em poucas palavras, o autor lhe diz muita coisa. É quando você, de fato, consegue ler o texto propriamente dito, certo? Nós vamos continuar com essa fase de interpretação e leitura do texto, tá? Até a próxima.